quais são as três coisas que acontecem, os três fatores que vão acontecer conosco, que vão mudar, que vão diferenciar e vão fazer com que você passe a ter um trauma na sua vida, né? Por que algumas pessoas passam por uma mesma situação e a pessoa não desenvolve nenhum padrão de doença, a pessoa não desenvolve nada de errado e uma outra pessoa simplesmente vai ficar doente, vai entrar em depressão, vai desenvolver um câncer e a pessoa vai ter um destino trágico? O que é que acontece que nos difere tanto numa mesma situação? Pessoas que passaram pelo 11 de setembro, algumas pessoas simplesmente não conseguiram tocar a vida para frente. Outras pessoas adoeceram e morreram. E outras pessoas simplesmente até se mataram depois disso, porque entraram em tamanho sofrimento e em tamanha complicações na sua vida afetiva. Então a gente vai aprender agora quais são os três fatores que quando eles estão presentes, quando você vive isso presente, você simplesmente não tem mais força para viver. Meu enquadramento de câmera tá legal aí para gravar isso, Gustavo? Sim. É? Tá bacana? Então tá bom. Aqui no Instagram tá show, viu? Você quer convidar alguém para assistir? Convida aí. Pode compartilhar a tela com a galera. Pena que tá preto aquilo lá, mas legal. Zandon, Gilvani. Oi, Gilvani. Boa noite. De que cidade você é, Gilvani? A Regina Vilas, de Curitiba. Seja bem-vindo, Regina. A Neuza Rocha. Me fala de onde você é. Silvânia, de onde você é, Silvânia. Pessoal, convide seus amiguinhos. A gente ainda tem alguns 10, 15 minutinhos de live, mas eu quero explicar para você. Gustavo, se você quiser chegar bem perto de mim com a câmera, e nem precisa você mexer na câmera lá, mas aproximar a imagem, talvez você queira colocar a minha imagem ao lado dessa imagem que está na tela, para o pessoal que está em casa ver. Enfim, aí é contigo você ver como é que você quer montar a cena. Eu agora vou explicar para você o que é necessário acontecer para que você transforme aí de forma inconsciente no teu subconsciente um acontecimento em algo realmente horrível. Mas antes de eu falar isso, antes de eu te explicar isso, eu gostaria que você que é novo aqui no meu Instagram desse uma clicada em seguir no Instagram. Aliás, você já pensou perder esse tipo de conteúdo, perder esse tipo de cena, de momento? Não seria horrível? Então, que tal se você clicar em seguir aqui no Instagram? Para você, deixa eu te fazer uma pergunta muito séria. Você já me segue no YouTube? Porque afinal de contas, uma aula como essa não é todo dia que você vai achar por aí. Faz sentido? Tem valor para você? Essas explicações que eu estou dando, alguém já sentou e te explicou com calma cada uma dessas questões? Alguém já te explicou esse modelo da mente e como ele afeta você? Alguém já te deu uma explicação tão razoável que faça tanto sentido que você diz assim, caramba, não é que é verdade? Então eu acho que com esse direito eu posso pedir para você que está no Facebook e lá no YouTube, e eu vou fazer mais, eu vou colocar aqui... Agora eu acabei de fechar o Ciclano, mas eu vou colocar nos comentários o endereço para que você que está no Facebook possa clicar e ir até o YouTube e me seguir no canal do YouTube. Mesmo que você está assistindo uma gravação, por favor, faça isso, porque toda vez que eu entro ao vivo com uma aula dessas, o próprio YouTube, o próprio canal, vai te avisar. Ele vai mandar no teu celular um lembrete e você vai poder ter acesso a esse conteúdo. Então aqui tá, ó, http nem precisa, acho que disso aqui, ó, eu coloco só YouTube. Tá aqui, ó, já tá aqui, ó, feito. Mandei para vocês aí, ó. Tá? Deixa eu digitar aqui para a galera que está em casa, o Instagram é diferente, a gente não vai conseguir clicar e ir para lá direto, né, pessoal? Não dá. Mas, se você sabe o endereço, fica fácil de você depois pegar e acessar o canal do youtube.com/, deixa eu colocar aqui, terapia definitiva, tá? Esse é o endereço aqui, ó. Esse endereço que está nos comentários aqui é o endereço para você depois me seguir lá no YouTube. Por favor, me siga. Pessoal que está no YouTube, vocês já me seguem no meu canal do Instagram? Digita aí no canal do Instagram, é PB de Paulo Barbosa, vou botar até em maiúsculo aqui, terapia definitiva.
E aliás, você quer convidar uma amiga, um amigo para me seguir no Instagram? Eu acho que vale a pena, hein? Porque todos os dias eu posto conteúdo gratuito no Instagram falando sobre como as nossas emoções criam as doenças físicas e psicológicas que nós vivemos. E o grande questão, o grande desbravamento, o que você vai descobrir no meu canal do YouTube e do Instagram. Vamos fazer essa fala de novo que ficou confuso, né? O que você vai aprender no meu canal do YouTube, o que você vai descobrir no meu canal do Instagram, é que aquilo que você não sabe, é o que custa mais caro na sua vida. O dinheiro que você gasta em remédios, em medicamentos, consultas, em várias formas de terapia, sem você conseguir encontrar a resposta para apenas e tão simplesmente 3 perguntas, é o dinheiro que você está gastando, perdendo, por você não ter acesso a uma informação de qualidade. A minha missão nas redes sociais é levar até você uma informação de qualidade. Que informação é essa, Paulo? É muito simples. São 3 perguntas que eu respondo todos os dias nas minhas lives e nos meus vídeos do Instagram e do YouTube. E eu respondo para você, por que você ficou doente? Exatamente. Pensa bem comigo, por que não é o seu irmão, um tio, uma outra pessoa, mas porque você está passando por uma dor ou um sofrimento atualmente. Algo aconteceu na tua vida que não aconteceu, ou talvez até o teu irmão ou o teu esposo passou pela mesma situação. Vamos dizer um casal que perdeu um filho, os dois passaram por isso. Só que de repente você, homem, desenvolveu um câncer nos testículos. Talvez você, mulher, desenvolveu um câncer de mama, um câncer de próstata, um homem. Por que você está doente? Sim, essa é a primeira pergunta que vocês precisam se fazer para sair da cegueira, da escuridão que nós seres humanos vivemos por falta de conhecimento. Todo mal, toda dor que existe tem um porquê estar presente na sua vida. Existe um gatilho, algo que aconteceu, ativou. E inclusive na aula de hoje é o que eu vou ensinar agora, agorinha. Só deixa eu acabar essa fala e eu vou ensinar para vocês os 3 fatores que transformam o acontecimento em trauma. Então você pode acessar essa aula no meu YouTube, no meu Instagram, e você pode assistir. O que você está esperando? Vai lá e descobre por que você ficou doente. E aqui vai uma dica. Se você procura ou é atendido por profissionais, terapeutas, pessoas competentes, mas que não perguntam, que não investigam, que não procuram descobrir por que você está doente e apenas focam em tratar a doença, eu faço um alerta para você. Porque enquanto você tratar a doença, porque enquanto você estiver focado e com profissionais totalmente focados em amenizar a sua dor por hoje, quer dizer que amanhã essa dor volta. E se esses profissionais estão focados em aplacar a dor, o sofrimento, eles não estão focados em descobrir por que isso foi gerado e se manifestou em sua vida. E é isso que a nossa terapia definitiva faz. Ela investiga a sua vida, ela investiga você nas suas vidas passadas, você na tua espiritualidade, você dentro do útero da mamãe. Ela investiga a tua infância. A gente olha para o todo, você como um ser integral, e a gente localiza aquele momento que configurou essa programação. A programação de eu vou adoecer. Eu preciso adoecer. Algo que é feito no seu subconsciente sem que você se dê conta. 3 perguntas separam você da luz, do entendimento. Se você quer se libertar da dor e do sofrimento, você precisa buscar um profissional capaz de te dar essas 3 respostas. Por que você ficou doente? Essa é a primeira pergunta. Por que você ficou doente? Você precisa entender quais são os motivos. E aí você localizar em que momento isso foi configurado dentro de você. Quando você tiver essas 2 informações, quando você compreender os 3 fatores, que conflito foi esse, que momento crítico, imprevisto que foi vivido, que foi dramático para você e vivido de uma forma que você não estava preparada, que resultou num adoecer do teu ser. Você precisa saber isso para você poder saber exatamente como é que você se liberta disso. E libertar disso parece impossível para você hoje.
Por que que parece impossível? Porque a informação que você tem, o conhecimento, a cultura em que você vive, levou você a acreditar que uma vez doente, você para sempre é um doente. É como se fosse um carro com um defeito, que você conserta aqui e estraga ali. E talvez você acredite que é assim mesmo. Essa é uma cultura que sustenta bilionários da indústria farmacêutica, da indústria química. A cultura em que nós acreditamos que nascemos para ser seres e sujeitos quebrados, defeituosos. Mas não é assim. Hoje eu publiquei nos stories do meu Instagram uma mensagem de uma senhora, 50 e poucos anos, que ela tinha um exame, um teste de alergênico que dava positivo, né, para amêndoas, amendoim, né, todas essas oleaginosas, é que chama? Não, como é que chama alergia a amendoim? Aline Itaporém, me socorre. Ela tinha um teste de laboratório que comprovava que ela realmente tinha uma alergia a isso. Eu estive com ela nos dias entre Natal e Ano Novo em Florianópolis, tomei um café na casa dela. Vejam bem, eu não fui lá para tratá-la, para fazer uma terapia, nada. Eu tomei um café com ela. Durante 20 minutos de conversa, ela me relatou que estava enfrentando esse problema e o quanto desagradável isso era. No mesmo momento que ela me relatou, eu ali tomando um café, comendo o meu pãozinho, a Patrícia sentada do outro lado da mesa tomando um chimarrão. E eu disse assim, vamos resolver isso agora, isso é tão simples. Alergia é uma coisa muito simples de resolver. Vamos resolver. E ela, ai, se é assim tão fácil, eu quero. Eu digo, então faz o seguinte, faz assim, 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 assado, parará, parará. 20 minutos depois, ela terminou, abriu os olhinhos dela, um pouco tonta, um pouco zonza, um pouco de dor de cabeça, aquela coisa toda, né? Afinal de contas, o que a gente fez? A gente acessou uma memória no subconsciente e através dessa memória a gente foi na programação celular dela, e eu vou apresentar isso para vocês numa live na próxima semana, como é essa informação subconsciente, ela fica gravada, sabe aonde? Nas tuas células. Então é lá nas células que eu tenho que alterar essa programação. É como se eu fosse entrar aqui no computador agora, num registro, acessei a informação, e aí tem um arquivo que diz assim, toda vez que você comer amendoim, você vai ter eu não sei qual que é o sintoma, né? É uma coceira, uma irritação, é uma vermelhidão. Não precisa, Gustavo, as pessoas entendem em casa. Nós estamos com pessoas inteligentes. Enfim, toda vez que você come amendoim, você vai ter pele vermelha, coceira, né? Efeitos aqui, ali. E aí está programado lá. Eu entro lá naquele arquivo e eu vou reescrever essa linha de uma forma que o amendoim é algo que te dá extremo prazer, porque te lembra da tua infância com teu papai, com tua mamãe no interior. Então, toda vez que você comer esse amendoim, você vai voltar às memórias da infância e reviver todo o prazer de ser amada, de ter o teu pai e a tua mãe contigo, lá na colônia, lá no interior. Não é uma informação melhor, não é uma informação mais saudável, e essa informação não é minha, essa informação é dela, já estava lá. Eu simplesmente reescrevi a linha, eu apaguei e reinterpretei aquilo como uma coisa boa e ficou nessa programação do subconsciente. 20 minutos num café da manhã são suficientes para fazer um trabalho assim, e ela agora fez essa semana exames clínicos novamente e testou. Gustavo, tem como colocar na tela os meus stories do... Não, peraí, eu faço aqui. Tá? Eu vou mostrar para vocês meus stories do Instagram. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Onde é que tá aquela mensagem? Quero mostrar a prova. Eu sou do interior, tá aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui, vamos ver se conseguem ver o pessoal do Instagram e do Facebook. Consegue colocar aí o pessoal do... Tá nos meus stories a mensagem dela, eu vou ler para vocês. Ela não mandou a mensagem para mim, ela mandou para uma pessoa que propiciou esse encontro, né? Então, o que foi que ela escreveu? Ela disse assim, ó: aviso Paulo que fiz o teste e não sou mais alérgica a amendoim e amêndoas. Caraca, que legal, que emocionante você poder
ser a ferramenta de transformação, de liberdade de uma pessoa, não é mesmo? Quem de vocês gostaria de ser essa pessoa? Quem de vocês gostaria de ter esse conhecimento para fazer algo assim em tão poucos minutos? Tem alguém de vocês aí que tem interesse em aprender essa técnica, em aprender a fazer essas liberações? Tem alguém? Escreve para mim nos comentários. Eu quero aprender a técnica. Coloca aí quem gostaria de aprender essa técnica. Eu vou ver quantas pessoas vão escrever e de repente a gente ensina. Tá, o Gustavo está me mostrando que eu estou com o celular bem na frente da câmera. Isso é trabalho em equipe, olha lá. Ó. O Gustavo me mostrou aqui, a gente já resolveu. Bonita essa imagem, gostei. Então deixa eu entregar o ouro para vocês, tá? 3 fatores precisam ser manifestados para que você viva uma situação e ela se transforme num grande problema, numa fonte de doença física ou psicológica ou mesmo de um trauma, tá? O primeiro desses fatores é você viver esse conflito de uma forma totalmente inesperada. Esse é, sem dúvida nenhuma, o primeiro fator. Então, o que seria viver esse conflito de uma forma inesperada, não estar preparado? Me deram um susto. Não é disso que se trata. Pensa aqui na tua alma. Pensa aqui na tua construção da tua mente. Existem coisas que podem acontecer que você está preparado. Por exemplo, você vai atravessar a rua, né? Você que já tem aí sua idade e tem uma boa mobilidade, uma pessoa normal, né? Ela vai atravessar a rua e aparece na esquina um motoqueiro a 1000 por hora, acelerando e não esquecendo. Você sabe como reagir a isso? Se você mora num grande centro, provavelmente você sabe. Você sabe reagir a isso. Por quê? Porque todo momento numa cidade grande tem um motoqueiro maluco cruzando a milhão a rua, né? Não se importando com quem está na frente, a única coisa que eles fazem é grudar o dedo na buzina. E eles saem fazendo isso e achando que todo mundo tem que sair da frente. Então você vai saber como reagir a essa situação. Então percebe que o que há aqui? Vamos analisar num nível mais profundo. Há aqui uma construção intelectual no teu subconsciente de que eu já passei por algo semelhante. Já me aconteceu de eu ir atravessar a rua e vir um carro a 1000 por hora. Já me aconteceu de eu atravessar a rua quando era criança e não perceber que vinha um carro e a minha mãe gritar e me salvar. Então você tem um arcabouços que te prepara com uma possível saída para uma situação parecida. Então toda vez... O que foi, Gustavo? Não, nada. A gente se olhou assim, daí eu achei engraçado. Gustavo, já tenho namorado, já estou comprometido. Que isso? A Patrícia vai ficar constrangida, Gustavo. É bom rir, não é, gente? Trabalhar assim, rindo, sorrindo, não é legal? Então, olha só. Tá muito legal essa imagem aí, Gustavo, falando sério. Então, quando eu falo de um conflito imprevisto, inesperado, eu não falo de você tomar um susto, mas eu falo de você não ter um arcabouço de recursos psíquicos na tua alma. Por que eu falo em alma e não falo na tua estrutura psicológica? Porque esse arcabouço de recursos, ele pode estar numa outra vida. Por exemplo, se você... Sei lá, vou dar um exemplo bem trágico, porque é uma das coisas que me marcou. Certa vez eu atendi uma pessoa e ela faz uma regressão, ela volta e é uma cena terrível, desesperadora, que é a casa que ela morava. Ela era, obviamente, ela fez uma regressão a outra vida. Ela era a mulher, mãe de vários filhos, casada, e eles foram dormir, estão dormindo e a casa pega fogo. Quando eles acordam, era tarde demais, ela consegue ser tirada para fora pelos vizinhos e então ela fica de frente para casa vendo a casa queimar, os vizinhos segurando ela e ela desesperada querendo correr para dentro do fogo. Por quê? Porque dentro da casa ainda já estavam lá seus filhos, seu marido, toda a sua família. E essa mulher teve toda a família queimada nesse incêndio. Trágico, horrível isso, né? Horrível. Então essa é uma pessoa, ela poderia não lembrar disso a não ser numa hipnoterapia, óbvio que não lembrava, certo? Mas essa informação está no DNA dela, está no DNA emocional dela.
qualquer coisa que se assemelha a isso que venha a acontecer vai ativar esse arcabouço nela para o bem e para o mal. Por que para o mal? Porque depois eu vou explicar para vocês que algumas coisas que são ativadas, elas são de vidas passadas. Então, por exemplo, se eu passo, eu vou dar uma confundida agora, presta atenção que eu vou misturar as coisas, tá? Se eu passo nessa vida agora uma situação semelhante, parecida, com o mesmo contexto de algo que aconteceu numa vida anterior, eu tenho o que nós chamamos de ativação do gatilho emocional, psicossomático. É como se a situação tivesse acontecido agora. De fato, ela não aconteceu. Mas uma situação semelhante ativou em mim, no meu subconsciente, todas as emoções muito fortes que foram presentes naquela vida passada, naquele trauma. Então é como se eu rompesse uma camada fina de proteção que divide o meu consciente, que me mantém no aqui e agora, com o meu subconsciente, que tem guardado e tem consciente todas as vidas que eu vivi. Então é como se tivesse furado aquela película, e aí vaza aquela informação, e aí vira uma confusão na nossa vida, porque você desenvolve uma fobia, um medo, por exemplo, de água. Eu atendi algumas pessoas que têm medo de água, e não sabem por quê. Não tem explicação por quê. Nunca caiu na piscina quando era criança, nunca... Não tem porquê, mas tem ali uma situação que é um verdadeiro pavor de água. Por quê? Porque talvez ela tenha escorregado, talvez ela tomou um golinho d'água a mais quando era criança, numa brincadeira, e na verdade o que se manifestou foi que aquela proteção entre aquilo tudo que fica guardadinho, fechadinho no teu subconsciente e o que você tem no consciente furou ali e passou a emoção. Então é como se você revivesse isso agora. Essa é uma das formas que reativa uma doença. E aí você tem uma doença que não tem explicação, não tem diagnóstico. Por quê? Porque faz um exame no seu corpo e não encontra nada. Quem aí tem uma doença que já foi feito exame, já foi feito vários tipos de exame e os médicos não conseguem encontrar uma origem fisiológica? O corpo não tem nada. Se você está vivendo isso, a causa da tua doença é uma das coisas, é um desses 3 fatores que eu estou narrando agora. E pode ser que esteja numa vida passada. Ou, voltando lá, eu disse que eu tinha bagunçado as coisas misturado, voltando no conflito imprevisto. Quando você viveu uma situação tão parecida, tá? E você, ou melhor, vou reformular a frase. O conflito imprevisto é quando você passa por uma situação que você, nem mesmo em outra vida, nada parecido você experimentou antes. Então aquilo é imprevisto, aquilo é algo que te surpreende, que você não tem recursos para lidar com isso. Eu fiz uma confusão, fiz uma mistura e estou me sentindo até mal por ter confundido vocês. Vocês conseguiram diferenciar que eu falei 2 coisas diferentes? Eu expliquei ao mesmo tempo como que uma coisa de uma vida passada se manifesta no agora, no presente, e também expliquei quando que acontece o primeiro dos 3 fatores para ativar uma emoção, não como algo normal, mas como algo que vai desenvolver uma doença. Ficou claro para vocês? Me desculpa por eu ter sido um mau professor e ter explicado isso de uma forma confusa. Espero que você tenha conseguido. Se ficou dúvidas, por favor, coloca nos comentários, eu vou fazer questão de explicar de novo, tá? Bom, então, tema da aula, quando que uma emoção, um acontecimento deixa de ser algo natural e se transforma numa fonte de doença física ou psicológica ou de um trauma, fobia, pânico, transtorno? Primeiro fato, quando eu não tenho recursos, eu não tenho um arcabouço emocional para lidar com isso. O segundo fato, isso precisa ser vivido de uma forma dramática, tá? Quando eu falo em dramático, Paulo, o que é que eu estou querendo dizer? Ah, já sei, Paulo, já entendi. É que aquilo é muito triste, que a pessoa sofreu demais. Não, não é nada disso, minhas queridas amigas. Ó, a Viviane não entendeu. Então, Viviane, você formula uma pergunta precisamente o que você não entendeu, tá?
E pode ser mais que uma pergunta. Pode formular as perguntas, eu não me peso em responder. Só formula as perguntas bem certinho e eu respondo. Que aí vai ser rico para todo mundo que está assistindo, inclusive para a aula que eu estou gravando. Pode ser? Vamos trocar, né, um com o outro. Então, quando eu falo que a segunda característica para que uma emoção se transforme num dano que vai gerar uma doença física ou psicológica, e eu falo que essa segunda característica é experimentar isso de forma dramática, eu não estou falando que tem que ser uma coisa triste, horrível. Gustavo, tá me dando uma tontura ver tu fazer isso, que, assim, ó, eu já estou quase passando mal. Se tu puder tirar isso da tela, por favor, me ajuda. Obrigado. O dramático aqui não se refere a você viver uma coisa com tristeza, com mais ou com menos dificuldade. O dramático, que é a segunda característica desse evento, para que ele se transforme ou seja um gatilho que ativa uma doença, o dramático é você não conseguir realizar uma saída, uma solução satisfatória. Então é quando eu não consigo resolver a situação. Por exemplo, aos 11 anos eu me pego levando o meu pai até o hospital. Quando meu pai adentra a sala de urgências, logo após fechar aquela porta, há um tumulto dentro do hospital. E eu, muito bobo, com 11 anos, não entendi nada que estava acontecendo. Fiquei esperando vierem falar comigo. Levei anos para interpretar que o que tinha acontecido ali foi que o meu pai simplesmente caiu, porque ele já tinha tido ele estava tendo uma parada cardíaca, então quando ele viu que ele não estava mais, só ele e um filho, que é uma criança, ele se entrega, ele desaba no chão. E chega para mim um enfermeiro e diz assim, cadê tua mãe? E aí eu falo, olha, minha mãe está no trabalho dela, ela foi abrir a empresa, porque ela tem a chave para abrir para os funcionários e tudo mais. E o cara chega para mim e diz assim, a ambulância vai te levar até ela, onde ela estiver, ela precisa vir para cá agora. Você conduz o motorista da ambulância até lá. E lá foi nós até esse local. Quando eu volto, os médicos informam minha mãe, meu pai já tinha tido 3, 4 paradas cardíacas e aquela situação toda. E eu olho para minha mãe, a minha mãe que sempre foi extremamente forte, que sempre foi uma lutadora, desaba. Mas a minha mãe desabou naquele momento. E quando eu começo a chorar, a minha mãe se abraça em mim e diz assim, filho, não chora, porque agora tu é o homem da casa. Rapaz, não tem como um menino de 11 anos, naquele momento ele não sabia para quem ele olha. Ele olha para a dor dentro dele. Cara, eu estou perdendo meu pai. Eu não entendo direito o que é perder meu pai. O que é isso? Eu nunca perdi ninguém. Sabe? Morreu? Como assim morreu? Tá, como assim? Eu acabei de trazer ele aqui. Tu entende? Tem uma confusão mental ali. Então, um conflito imprevisto. Atende ao primeiro fator. Dramático. A minha mãe, chorando desesperada, diz para mim, tu não pode chorar. A partir de agora, tu é o homem da casa. É óbvio que ela não pensou isso, não julguem a minha mãe, mas foi um ato de desespero, aquelas coisas que tu fala em profunda dor que tu nem sabe o que está falando, Então, para os julgadores de plantão, para aqueles que apontam o dedo, não façam isso com a minha mamãe. Ela simplesmente se debruçou sobre o filho e chorou toda a dor dela. Ela tinha 28, 29 anos e tinha 3 filhos para criar. Pensa no contexto. E aí eu vivo um momento dramático. O que é o drama? É a dor, a perca, a morte? Não, nada disso. O dramático não havia nada que eu pudesse fazer que resolvesse essa situação. Então eu me sinto impotente diante disso. Qual é o drama ali? Não há saída. Não há um movimento possível, entende? Tanto que eu acabo pegando um ônibus e indo na nossa casa buscar roupa e volto para ajudar a minha mãe a lavar, dar banho no meu pai e trocar meu pai no necrotério. Então isso é dramático. Tá? Não é a narrativa da história, não são os acontecimentos, mas a minha impotência de resolver essa situação. Porque nada que eu fizesse iria trazer de volta meu pai ou a paz à minha mãe ou a minha segurança. Esse é o drama. Percebem? Esse é o segundo movimento. O segundo movimento ficou claro para vocês? Eu estou devendo o primeiro, depois eu volto nas perguntas da Viviane para explicar para vocês. Mas o segundo movimento, o segundo ponto, fator que causa um trauma
Ficou bem claro para vocês? Eu acredito que sim. Qual é o terceiro evento necessário nesse momento para que isso se transforme num trauma irreparável que vai gerar doenças físicas ou psicológicas ou uma programação de um comportamento de autodestruição, de não merecimento? A gente falou disso na live de ontem, né? Foi muito legal a live de ontem. Como é que a gente vai gerar aqui um adoecimento dessa alma? O terceiro movimento é a solidão. Quem é que está anotando em casa e fazendo um mapa mental? Quem é que está fazendo anotações dessa aula e que está conseguindo aí? Eu já vou ler esse comentário aí, Stefânia. Estou adorando os comentários no Instagram. Eu não sei se o pessoal do YouTube e do Face está pondo comentários também, Gustavo, mas eu acho que eu estou trazendo um assunto muito sério. Quando a gente fala de um assunto sério, é bacana ver que as pessoas se interessam, fazem perguntas, e as perguntas enriquecem todo mundo, né? Eu até já queria ter terminado a live, mas a gente caminhou para uma aula tão séria, tão bacana. Tu já me viu falar desse assunto aqui, Gustavo? Não. Né? E olha que interessante, eu até pretendia, não sei se está na tela de vocês, eu pretendia falar de outras 3 características, e nem estou falando desse assunto aqui. Ficou mais claro, mais bacana. Terceiro aspecto, terceiro ponto necessário para transformar um evento num trauma, a solidão. Paulo, agora eu entendi, já sei. Eu estou caminhando na rua sozinha e vem um cara e me assalta e coloca uma arma e leva minha bolsa, meu celular. Eu estou sozinha, solidão, é isso que causa o trauma. Não, não é isso, meu amor, não é isso. É um pouquinho mais profundo do que isso. Terceira característica, a solidão, ela acontece quando não há recursos em você que possibilitem compartilhar o seu sentir. E anotem aí para vocês essa palavra, sentir. Inclusive na aula gravada do curso, eu vou pedir, Gustavo, para você colocar como se fosse um título aqui embaixo, bem grande assim, ó, sentir. O sentir é o exato momento em que uma emoção deixa de ser só uma emoção e passa a ser uma programação que vai definir essa pessoa. O sentir é o ponto. E é também um ponto de cura. O que nós fazemos para libertar uma pessoa de uma programação nociva, de uma doença, de um transtorno? Por que numa terapia que trabalha com o subconsciente nós conseguimos dessensibilizar e reprogramar, enquanto uma terapia que trabalha só com 5% não consegue fazer isso? Porque eu levo a pessoa ao exato momento em que tudo aconteceu e eu trabalho com ela o que nós vamos chamar de ressentir. Então, a transformação, a liberação, o desbloqueio acontece no momento em que você leva a pessoa ao exato momento que gerou o conflito, o trauma, a dor ou a doença e revive, faz ela ressentir aquilo de uma forma, de um aspecto positivo. Ok? Claro isso? Vamos terminar de amarrar o terceiro ponto para ficar ainda mais claro, mais profundo? Então eu preciso viver isso em profunda solidão. Solidão não tem nada a ver as pessoas ao meu redor, inclusive eu posso estar rodeado de pessoas, como 11 de setembro, e eu vou ter essa solidão necessária ainda. Então essa solidão diz respeito ao fato de eu não ter um arcabouço, eu não ter recursos para comunicar o meu sentir. Juntaram as peças aí? Funcionou? Solidão é quando eu não consigo comunicar o meu sentir. Então aquilo acontece de tal forma, de tal maneira, emocionalmente, que não existe palavras na língua humana que eu consiga expressar o que eu estou sentindo. Não existe forma, meio de eu colocar para fora o tamanho da dor que eu estou sentindo e o quanto isso está me devastando, me atingindo. Então, nesse momento, eu tenho o terceiro aspecto, que é a solidão. Ficou claro para vocês? Por favor, coloca nos comentários. Eu vou começar respondendo pelos comentários aqui do Instagram, beleza? Até porque eu quero voltar lá
no primeiro pilar e responder a Viviane. Tem uma galera nos assistindo, tá bem bacana. Cadê as perguntas da Viviane? Viviane, eu não entendi, mas me explica depois, por gentileza. Agradeço. Cadê as tuas perguntas, Viviane? Cadê as perguntas? Manda as perguntas aí que a gente responde. Ó, a Rosane está clicando para entrar ao vivo comigo aqui e participar da live. Olha que eu vou aceitar, hein? A câmera vai abrir e vai te mostrar como tu tá aí. Não vou fazer isso não, querida. Brincadeira. Stefânia, tive vários conflitos dramáticos. Eu tinha 3 anos, minha mãe ganhou meu irmão e em um momento ela me disse, tu é grande, fica quieta. Eu tinha 3 anos. Exatamente, Olha só, captou completamente, Stefânia. É por aí mesmo. E aí vocês entendem que lá no início da live eu falei assim, olha, eu atendi um homem ano passado, um cliente, e quando eu localizo o fato que gerou o trauma, ele me diz assim, mas isso é bobagem, isso aí já ficou para trás, isso aí não acontece. Quem é que está falando que ficou para trás? É aquele cara lá, ó, o verde, o consciente. O consciente que é racional, analítico, que é a força de vontade, que é 5%. Como é que 5% ganha de 95%? Nunca. Então, quando uma pessoa explica a história dela, né? Teve uma outra cliente que eu atendi certa vez, se não me engano foi uma sexta-feira à noite, assim, 8 horas da noite eu atendi uma mulher, e ela é terapeuta, uma pessoa que atende com constelações familiares e outras terapias, né? Uma pessoa que atende e ajuda outras pessoas. E ela me procurou porque ela tinha um problema que ela não conseguia resolver. Ela tinha uma sensação dentro dela horrível, emoções que ela não conseguia. E ela me procurou e disse assim, Paulo, será que tu consegue me ajudar? Porque até hoje ninguém conseguiu me ajudar a descobrir o que é isso que eu sinto. E aí eu disse assim, olha, a avaliação, a gente não faz hipnose, a gente não faz hipnoterapia, a gente só conversa e tal. Mas eu te conheço, eu sei que você está aqui por um desespero profundo, afinal de contas você é terapeuta, né? Você tem a formação, inclusive, em psicologia. E se você está buscando isso é porque é algo muito sério. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma indução hipnótica rápida em você, não pretendo te tratar, mas vamos ver se a gente acessa. 5 minutos depois ela estava num transe profundo. Por quê? Porque é uma pessoa que já tem um desenvolvimento, tem uma facilidade, né, de acessar o subconsciente. E qual foi o engraçado, o fato realmente divertido dessa situação? Antes dela entrar na hipnose, ela fica falando para mim assim, eu acho que quando eu tinha, sei lá, 12 anos de idade, o meu pai, ele se acidentou de carro. E esse carro capotou em cima de uma ponte. E quando eu me dei por conta, assim, o carro estava de ponta cabeça, com as rodas para cima, e a gente estava no meio da ponte. E eu não ouvia minha mãe, não ouvia meu pai quando eu acordei, quando eu recuperei a consciência, assim. E aquilo foi horrível para mim. E eu acredito que é daquilo lá que eu tenho esses problemas aí, essas dores. Ela não tinha um problema específico, ela tinha uma tristeza, uma angústia, uma ansiedade. Ela oscilava entre depressão e ansiedade, era uma confusão dentro dela, uma coisa que parecia que nunca estava bem. Era uma sensação, sabe, bem difícil de colocar em palavras. Tanto que ela não conseguiu me dar um nome para isso. Ela disse, cara, é uma coisa muito ruim. É muito ruim sentir isso e não sai, não acaba. É interessante isso. E ela tinha certeza, pessoal, que a origem disso estava lá aos 12 anos de idade, quando ela passou por um acidente com o papai dela de carro. E eu fiquei quieto, né? Porque, poxa, eu estava diante de uma pessoa com tanto conhecimento, com tanta formação, né? Cara, não era uma pessoa ignorante. Mas os meus estudos, meus caderninhos aqui, eu estou sempre com eles, né? Na volta, meus livros aqui, ó. Tô aqui falando com vocês e tô com as minhas colas aqui do lado, ó. Meus livros aqui. Os meus livros dizem o seguinte, que um trauma, no máximo até 7, 8 anos de idade. Raramente você vai ter um trauma aos 9, 12, 16, 17 anos, mas muito raro. E quando tiver um trauma aos 17 anos, ele só vai ser possível se lá na infância, ou no útero, ou numa vida passada, houve um evento semelhante. Quando eu falo evento semelhante, você sentiu as mesmas emoções com tanta intensidade quanto. Faz sentido para você? Bota a hashtag saqueia aí se você entendeu. Aliás, se você está gostando da live, você podia marcar alguém nos comentários, né? A gente podia espalhar um pouco essa aula aí, embora daqui a uns dias vai sair do ar, mas eu acho que esse final de semana ainda fica no ar. Segunda-feira tu tira do ar essas aulas do curso?
né? Então vocês têm até domingo de noite, segunda-feira de manhã, para poder assistir essa aula. Se você quiser compartilhar com alguém, marca aí, porque depois isso aqui vai para o conteúdo pago e realmente não vai ficar no gratuito. Então, eu sei como é que é isso, né? Nem sempre a gente tem acesso a essas coisas. Eu mesmo tive que viajar muito, buscar muito para ter acesso. Então, se você quer aproveitar, quer compartilhar com alguém, se você quer, marca aí alguém nos comentários e depois você fala para a pessoa por que você marcou. E eu fiquei olhando para aquela senhora com respeito e disse, cara, se ela acha que é isso, ok, mas tudo que eu estudei até aqui me diz que não é. E aí a gente vai para a hipnoterapia, eu acesso o subconsciente, ela nem passar pelo acidente, sabe? Tipo, pulou direto assim, ó. O subconsciente dela, desculpa a expressão, mas cagou pro lance, sabe? O subconsciente dela nem moral pro acidente deu, passou direto assim, ó, nem entrou lá. Passou por outras coisas na adolescência, passou por outras coisas na infância e de repente o subconsciente, eu digo assim pro subconsciente, na quarta ou quinta memória que ele acessa, eu digo assim, subconsciente, a gente está aqui para resolver algo muito específico que você sabe que ela não consegue nem colocar em palavras, ela não consegue nem me dar o nome para essa sensação, mas você sabe exatamente que sensação é essa, porque você conhece de onde ela vem. E eu preciso que você agora seja preciso e me leve exatamente no momento em que isso surgiu pela primeira vez na vida dela. Subconsciente, me leva para o exato momento, a primeira vez que ela sentiu isso, nessa ou em outra vida. Me leva para lá agora e me mostra exatamente o que causou isso. E aí ela começa a gritar desesperada. Moral da história, ela tinha 2 anos de idade, estava no bercinho, na caminha dela, quando algo aconteceu que gerou toda aquela sensação, aquela dor. Ela nunca, porque o subconsciente bloqueia as coisas que são muito ruins, que machucam muito, o subconsciente bloqueia para te proteger, ele não quer que você fique lembrando daquilo que é muito ruim, ele bloqueia, e ela nunca lembrou que aquilo aconteceu. No exato momento em que o subconsciente mostra para ela, ela reconhece tudo aquilo, ela reconhece fatos. Quando ela sai da hipnose, quando o nosso atendimento é concluído, ela me olha chorando e ela diz assim, por isso que minha mãe tinha tanta raiva de fulano. Por isso que minha mãe não suportava aquele homem. A minha mãe nunca perdoou aquele homem, ninguém sabe por quê, a minha mãe nunca aceitou. Então, gente, isso é o poder do subconsciente, isso é o poder de você acessar algo. Então, vejam bem esse trauma aos 2 anos de idade. Algo que você não está preparado para viver, 2 anos de idade. Dramático, algo que você não tem nem forças para lutar, um adulto que está ali fazendo algo ruim para você. Algo vivido em extrema solidão, porque não há linguagem, não há forma da bebezinha expressar o tamanho da dor que ela sente e o que está acontecendo de tão trágico. Então, cuidado, gente, quando vocês... Eu sei que as avós né, gostam de brincar. Porque o velho do saco vai te pegar. Porque... Me ajuda aí, Loreci. Como é que os avós brincam com os netos, né? Com aquelas ameaças... O Chico louco vai passar e vai te levar. Me ajuda aí, pessoal. Aquelas falas que a gente tem na família da gente, culturalmente, que passa de geração em geração, e que são falas assim de uma brincadeira amorosa. Mas você não sabe muitas vezes o dano que isso vai causar na mente de uma criança. Porque para a criança, pensa bem comigo, gente, o que você imagina, e isso a ciência já provou, então não sou eu que vou vir numa live e tentar te provar isso, eu não vou gastar nosso tempo com isso. Se você não sabe, digita no Google, porque a ciência já está careca de provar que o que você é capaz de imaginar, visualizar na sua mente, para a tua mente, é tão real quanto aquilo que os teus olhos informam para a mente. Percebe? Não há distinção entre o que você enxerga com os olhos e aquilo que a mente enxerga imaginando ou visualizando. Não tem diferença. Tudo é real para a mente. Então, se uma criança fica lá, sabe aquela coisa que a vovó fala, o velho do saco vai te pegar. E aí a criança fica assim, olhando para baixo e pensando. Aquela criança está criando na imaginação dela a imagem tal como a avó está descrevendo.
Naquele exato momento ela está vivendo aquilo está acontecendo na mente dela. E 2, 3 anos depois, ela não vai saber a diferença se aquilo aconteceu de verdade, se aquilo foi só uma imaginação, se aquilo era só medo, o que era, vai ficar a programação. Tá bom, gente? Deixa eu responder as mensagens para a gente encerrar. Essa live está bem grande, né, Gustavo? Era para ser uma live bem curtinha. Vamos ver o que mais vem aqui. Ó. A Cris falou o seguinte: eu tenho um trauma de abuso no meu 4 e 9 anos. Hoje isso atrapalha muito. Todas as pessoas que passaram por abuso vão acabar desenvolvendo doenças como depressão, ansiedade, traumas, fobias, dores na relação sexual. A pessoa não consegue ser mais por inteira enquanto carrega esse trauma. A boa notícia que eu posso te dar, o que eu posso te deixar muito feliz, Cris, você só está carregando isso porque eu ainda vou dar, talvez, não sei, né? Mas acredito que você nunca teve um profissional na tua frente capaz de te levar lá e te libertar dessa porcaria. Não tem como apagar, não tem como deletar. Até tem, mas não é saudável e vai te causar outros problemas. Então não se faz isso, né? Se um dia você chegar num cara e o cara diz assim, não, eu trabalho com hipnose, eu vou lá e vou apagar isso da tua mente. Sai correndo de lá. Nunca apague quem você é. Você é a tua história, para o bem e para o mal. As coisas boas e as ruins que aconteceram definem você. As coisas ruins que te aconteceram, as piores coisas que te aconteceram, são a tua maior fonte de força para a vida. Se elas estão te adoecendo hoje, se elas estão criando padrões adoecidos, se elas criam sofrimento, por exemplo, pessoa que passa por abuso, ou ela não tem libido, ou até ela tem dor da penetração, ou ela tem problemas decorrentes disso, né? Eu já tratei de meninas que tinham crises de ânsia de vômito depois da relação, porque o asco, o nojo é tão grande. Então, assim, ó, o que vai acontecer em decorrência disso é muito grave. O que a gente tem que fazer? Deletar isso? Não, a gente precisa voltar lá e não deixar que essa criança viva isso em solidão. Trazer uma solução possível para esse momento, deixar de ser dramático, tá? E no momento que você vai reviver, vai ir para lá, isso já não é mais imprevisto, inesperado. Vocês percebem que eu faço o caminho inverso e decodifico essa informação na célula? E então o que eu vou fazer? Aí eu vou fazer a minha magiquinha, que é o quê? De mágica não tem nada, tem técnica. Tem técnicas que eu uso dentro da terapia definitiva e que inclusive eu vou ensinar para você que vai fazer parte da nossa comunidade. Essas pessoas vão ter acesso e eu vou ensinar por 12 meses. Eu vou estar com vocês num grupo de 20 e poucas pessoas, fazendo terapia de 15 em 15 dias dentro do grupo. E ali dentro do grupo, enquanto faço terapia, eu vou estar ensinando para vocês que estão na turma. E ao mesmo tempo que eu ensino, você não vai ficar só em casa assistindo. Você vai participar também, podendo inclusive entrar nos campos e ainda assistir as aulas que vão ficar gravadas, como essa aula que você está vendo eu gravar hoje. Esse é o poder da comunidade, tá? Cris, procura ajuda, não precisa ser o Paulo Barbosa, tá? Tem muita gente competente, muita gente boa, mas procura ajuda, querida. Você merece viver por inteiro. Assim, eu já consegui atender tanta gente que estava vivendo uma vida ferrada por causa desse tipo de coisa e que hoje vive uma vida perfeitamente normal, sabe? Você pode. Essa coisa de que você é assim mesmo, que você está com um defeito, que não tem cura, que essa pessoa destruiu tua vida, cara, isso é uma conversa de leigos, de pessoas que não têm conhecimento e informação certa. Por favor, procura uma pessoa que possa te libertar disso tudo, tá, meu amor? Vai, procura porque você precisa. Eu tenho trauma de hospital e também da minha separação, a Rosane está falando. A Regina Vilas... Oi, Regina, de que cidade você é? Sempre que vocês novos chegam, eu fico muito feliz. Eu adoro receber uma pessoa nova. E fico mais feliz quando vocês dizem de que cidade você é e como foi que você chegou até a nossa live, tá? Como você me descobriu, de que forma. A Regina diz o seguinte: e se a pessoa tiver vários traumas, qual deles é o mais significativo a ser tratado? Regina, eu tenho algumas lives que eu ensino, inclusive, eu explico exatamente como é que faz para resolver tudo isso aí. Na verdade é muito simples, tá? Eu não vou explicar agora porque o horário está muito estourado e isso levaria mais 1 hora de live. Mas quem assistiu as 5 lives que eu fiz de 4 a 8 ou 9 de janeiro,
Lá tem uma aula que eu expliquei, tem 2 aulas que eu expliquei exatamente isso, né, Gustavo? Então me acompanha, me segue nas lives que em algum momento eu vou reexplicar isso e eu vou te contar que é muito simples, tá? Porque todos os traumas vão ter uma teia ligando entre eles. E um profissional capacitado, ele sabe exatamente como desarmar isso. No momento em que ele mobilizar o ponto certo, todos os outros traumas desabam. E aí você consegue ressignificar toda a tua vida e ter uma vida incrível. Querida, me segue, me acompanha e vai me cobrando, vai me falando. Uma hora dessas a gente chega lá e fala desse assunto, tá bom? Muito obrigado por você estar comigo até esse momento. Costa, Estefânia, já chamei umas amigas, mandei 5 aviãozinhos. Ô, Estefânia, que amor, obrigado, querida. Ju Reis, bem-vinda, Ju, não te conheço, seja bem-vinda na nossa live. A Lucy, seja bem-vinda, Lucy. A Neura, bem-vinda, Neura. Cadê a Rosane? Eu quero me libertar da tristeza, angústia, ansiedade, depressão. Faz 30 anos que eu sofro. Vem para a nossa comunidade, tá? Eu sei que eu estou falando aqui em comunidade, vocês ficam se perguntando assim, mas o que é isso? Do que ele está falando? Calma, daqui uns dias vocês vão entender. É algo que vai possibilitar que muitas pessoas façam suas curas. Porque hoje nós temos um problema muito sério aqui. Sabe qual é o problema? Eu vou mostrar para vocês. Eu sou uma pessoa, tá? E o dia tem 24 horas. 24 horas tem um dia. Certo? Então nós temos uma limitação das pessoas que eu posso ajudar. Faz sentido para você? E o que eu desenvolvi e tenho desenvolvido e estou testando os resultados, validando todos os processos e está quase pronto, né? Se Deus quiser, daqui uma semana ou 2 a gente vai ter isso disponível. Eu estou validando uma forma de atender grupos e aonde eu vou ter lá cerca de 24 pessoas fazendo um movimento e me acompanhando por 12 meses, aonde não só eu vou ajudar essa pessoa a fazer a própria terapia, ela vai fazer a terapia dela, vai se libertar de todas as dores, mas eu também vou ensinar essas pessoas a poderem ajudar e fazer o que eu faço por outras pessoas. Seja se a pessoa quer ser um terapeuta, se a pessoa é psicólogo, se a pessoa é constelador familiar, o que for, não importa. Nós vamos multiplicar, nós vamos sair desse número restrito que eu atendo aqui, vamos atender, cada tracinho desses aqui são uma turma e cada uma dessas pessoas vai atender 1, 2, 3 pessoas, vai curar os seus traumas na sua família, na sua casa. Gente, por Deus que eu queria mostrar o Gustavo para vocês. Ó, vocês no Instagram, dá uma olhada no Gustavo ali, ó. Tá botando casacão, touca, ó, tá com frio essa moça. Tá louco, tchê. É que eu tô com o ar ligado no geladão aqui. O que vocês acharam da ideia da comunidade? Quem é que de vocês gostaria de participar da comunidade? Escreve, por favor, nos comentários comunidade, que a minha equipe, a Aline e o Gustavo, vai verificar seu nome. E, aliás, eu gostaria de propor uma coisa. Nós temos uma lista VIP só para pessoas que vão... É como se fosse uma pré-inscrição. Então, pensa assim, ó. Sabe aquela coisa de quando a construtora vai construir um prédio, eles fazem uma planta, eles fazem um desenho, tá aqui minha planta do meu prédio, e aí eles chegam e vendem, né, por 40%, 50% mais barato o apartamento. Por quê? Porque o projeto vai ficar pronto daqui a um tempo e papapá. Então o que nós vamos fazer? Nós temos o projeto pronto, nós temos o edifício construído, mas nós não lançamos ainda, nós ainda não dissemos, ó, pode vir morar aqui dentro. Então não fizemos isso. Então o que nós vamos fazer? Todos vocês que escreverem eu quero a comunidade, gente, escreve comunidade, porque senão fica confuso, tá? São 2 coisas diferentes. Antes eu fiz uma pergunta para vocês e vocês responderam um eu. Agora escreve comunidade. Todos vocês que quiserem fazer parte da comunidade, que tem essa característica de eu faço minha terapia e aprendo a fazer a terapia para ajudar outras pessoas. Esse é o foco, essa é a meta, tá? Multiplicar o poder dessas curas, desses trabalhos. Lembra do que eu falei dos 20 minutos no café? Que eu perguntei quem quer aprender essa técnica e as pessoas colocaram um eu, né? Então agora eu estou dizendo assim, quem quer aprender a fazer isso por outras pessoas, escreve comunidade, porque aí o Gustavo vai fazer uma folha e vai anotar o nome, de cada uma de vocês. E aí a gente vai colocar essa lista e depois a gente vai informar. Antes mesmo de lançar publicamente, a gente vai informar e vocês vão ter a oportunidade de comprar
com um preço diferenciado. Entenderam? Quem está comigo toda live, quem me acompanha, quem assiste às aulas, já tem conhecimento. Então merece um privilégio, merece a oportunidade de comprar talvez, não estou te fazendo uma promessa, mas sei lá, 40, 30, 50, eu não sei quantos por cento mais barato do que as outras pessoas que vão chegar depois. Faz sentido? Tá bom? Chora, Cris, faz bem. Perdi alguma coisa aqui, né, Viviane? A Viviane não mandou as perguntas, depois tu vai mandar nos privados, vai mandar nos privados, é ótimo, né, Viviane? Viviane, você vai mandar as perguntas do ponto 1 no privado, eu não vou te responder, porque é para a turma toda aprender, não era só para você. Muito show a live de hoje, diz a Estefânia. Obrigado. Eu também. A de ontem, Estefânia, eu não sei se assistiu, mas foi no nível da de hoje, né? Nossa. E tá no YouTube ainda, né? Tá no YouTube a live de ontem. É. Então a Cris está dizendo aqui, ó, muito obrigado, sou de Aracaju e não sei te falar como cheguei até vocês. Eu dei palestra em Aracaju 2 anos atrás, eu dei palestra em Fortaleza, Aracaju, meu Deus, eu dei palestra em todas essas capitais do Nordeste. Tem muita gente aí de cima que me segue, talvez uma amiga tua te enviou, alguma coisa assim, tá? Aliás, estou com saudade de voltar a Aracaju, um dos meus maiores amigos mora aí, Jacob Petri, um amigão meu que é escritor, mora aí. Quem sabe até por eles que você nos conhece. Rossini, gratidão, Paulo, a Elaine, né? Por tanto esclarecimento. Hoje foi legal, né, Elaine? Hoje foi profundo, hoje eu peguei legal. Descobri suas lives no Facebook e fui pesquisar, assisti muitas publicações e já estou adorando, sou de Curitiba. Ô Regina, como é que tá o nível de evolução? As lives estão ficando melhores? Está melhorando a qualidade? Aí você que assistiu várias das antigas. Aliás, tem umas de 3 anos atrás que, por Deus, dá vergonha, gente, dá vergonha. Às vezes eu penso, ó, tá vendo essa parede atrás de mim? Tem live que eu colava folha de papel na parede, porque eu não tinha o flip chart aqui, e aí eu colava essas folhas de papel na parede para poder fazer isso aqui. Sabe por que essa parede está com esse papel de parede preto atrás? Porque ela está toda manchada de canetão. Vocês não imaginam, né? Mas é assim a vida. A Clair aqui, nossa, que amor a Clair. Não consegui acompanhar todas as lives, vou tentar rever para não perder nada. É isso aí, né? Aproveita, Clair, esse final de semana estão disponíveis, depois ela sai do ar e fica no pago. Se bem que, Clair, você é assinante do programa Espiritualidade, você vai ter acesso a tudo isso, fica tranquila. Viviane, eu também não sei exatamente. Foi muito louco, mas isso não importa mais. Aproveita tudo, Cris, porque é muito bom. Beijos. Tá rolando um papo entre as duas ali, muito maneiro, né? Tô ficando com inveja aqui de vocês duas. A Vânia Araújo, bem-vinda, querida. De que cidade você é? Seja bem-vinda. Olha aqui, ó, o pessoal colocando aqui, né? Vamos dar uma respondida aqui no... Aonde tu quer que eu responda primeiro? No YouTube ou no YouTube, né? Então vamos lá. Cirlane, oi Cirlane, tudo bem? Boa noite. Muito esclarecedor, estou escrevendo tudo em um caderno, depois eu releio tudo de novo. Ô Cirlane, tira aquela foto bacana e manda pra gente uma postagem, alguma coisa pra gente postar, compartilhar com as pessoas as tuas anotações, pode ser? Tudo certo? Oi Elza, Paulo, eu sou uma pessoa triste, tenho demência senil, você já ouviu falar nessa doença? Sim, minha querida. Algumas pessoas ficam me mandando mensagem todos os dias, que são mensagens incríveis e maravilhosas. E eu vou citar para vocês o nome dessa pessoa. A Clair Fávero, não sei como me conheceu, entrou numa live certa vez, eu abri a possibilidade de ela poder entrar ao vivo comigo, eu fiz com ela um protocolo de liberação de dor física e, segundo ela, essas dores ou reduziram tanto ou desapareceram a ponto que eu recebo mensagens da Clair quase todo dia, né, Gustavo? A gente recebe uma mensagem da Clair com um agradecimento, com uma alegria, com algo bom da vida. E isso nos faz bem. Mas tem pessoas que todos os dias fazem questão de ir lá, ou no Instagram, ou no meu WhatsApp, e mandar uma mensagem dizendo: eu estou triste, minha vida não tem sentido, porque minha vida é uma derrota. Tem gente que me manda mensagem, a mesma mensagem toda live, do tipo: eu estou em depressão desde o Natal porque o meu irmão está no hospital. Gente, teve uma live que eu fiz no início de janeiro que eu disse assim, ó: o esforço que você faz para ser feliz é o mesmo esforço que você faz para ser triste. Vou repetir, invertendo a polaridade, e você tenta entender. Se você conseguir entender, beleza. O esforço que você faz para ser depressivo, doente, triste, para levar uma vida de merda, é o mesmo esforço que necessita para você ser feliz e levar uma vida incrível.
A tua alma está fazendo uma escolha que é viver assim. O que eu posso fazer por você? Eu não vou aí na tua casa te pegar no colo, eu não vou aí na tua casa te pegar e dizer assim, ô fulaninha, vem cá, ó, tu precisa fazer uma terapia. Para de assistir a porra das lives gratuitas, que a live é conhecimento frio. A live é um conhecimento muito superficial, porque ali a gente fala de teoria. E teoria é uma coisa que fica só na mente consciente. E a mente consciente é só 5% da tua mente. Portanto, tudo que você aprende numa live não muda a tua vida, porque muda só a tua forma de pensar. Mas você tem uma programação traumática profunda no teu subconsciente que cria uma forma que você enxerga a vida. Então, quando você olha para a vida, você só vê dor, tristeza e solidão. Você só vê caos. Por quê? Porque dentro de você está doente. É como se fosse uma fruta que está podre. Enquanto não ir lá dentro e botar a mão lá e arrancar para fora essa podridão, que é esse trauma, essa dor, você não vai mudar a tua vida. É por isso que pessoas que ficam de live em live são pessoas que vivem uma vida cagada, fodida. Vocês têm que entender que essas lives, elas servem como um primeiro... Faltou agora uma descrição. Um primeiro passo. Ela serve como um hall de entrada. Ela serve como uma campainha, um interfone. Uma live tem somente a função de abrir a porta para você e dizer, ó, tem uma coisa aqui que você não sabe que não sabe. Você não sabe que não sabe. E enquanto você não sabe que não sabe, você está cego, está na escuridão e você acredita que sofrer é assim mesmo. A função de uma live, por que a gente grava uma aula dessas ao vivo? Para que algumas pessoas olhem para isso e digam assim, caramba, tá vendo o que esse cara está explicando? Gente, isso ferrou minha vida inteira até aqui. E por quê? Mais uma vez, por que a live não vai te curar? Se esse é o conteúdo pago, mas tu está dizendo que eu vou pagar e vou ver essa aula. Sim, mas quando tu pega um conteúdo pago, eu vou te dar uma sequência de informação. Eu vou te propiciar num curso um entendimento. Um livro não é uma página que você pega aqui, outra página que você pega lá. Você não entende bosta nenhuma. Quem fica de live em live faz isso, lê uma página aqui, uma live lá, uma página lá, um dia um livro, outro dia outro livro, e a cabeça vira um nó, e cada vez o buraco fica maior ainda. E aí, mas eu sei muito, sim, sabe, e tá numa porra de um buraco negro que você não vai conseguir sair sozinho de lá. Você está se metendo nisso. Então para com essa ideia equivocada e mesquinha de que você só vai no gratuito. E faz um movimento, primeiro, de curar sua alma numa terapia de verdade. Vem, investe em você. Não é em mim, é em você. Segundo, se você quer conhecimento de verdade, o primeiro contato é essa live. O primeiro momento, para você sair da cegueira, para você acender uma luz na tua vida. Essas lives têm que funcionar como uma lâmpada, como uma vela no teu caminho. Quantas de vocês concordam comigo que essas lives são uma luz? É aquele momento em que dá um estalo, que diz assim, caraca, meu, tem algo aqui que eu não sabia que eu não sabia. E caramba, por eu não saber que eu não sabia, eu estava fazendo tudo errado. Eu não sou culpada por estar vivendo uma vida de merda. Eu não sou culpado por fazer tudo errado. Eu não sabia que eu estava fazendo errado. É para isso que serve uma live. É para abrir teus olhos, para acender a luz da tua alma. Para tocar no teu coração e dizer, desperta. Deus te criou para ser feliz. Deus te criou para você ser perfeita, para você ser saudável. E morrer não resolve. Você vai morrer e está cheio de espíritos encarnados tropeçando por aí com os mesmos problemas que tinham quando estavam encarnados. Morrer não resolve. Desculpa te dizer isso, mas é verdade. Eis aqui mais um fato, #saquei. Você quer fazer um caminho que funciona? Vai para um curso pago que tem início, meio e fim, tem introdução. Quando eu faço 3 lives, como fiz outro dia da espiritualidade, eu estava dando a introdução, eu estava dando o primeiro passo para preparar as pessoas para fazer um movimento incrível que as pessoas agora vão começar a fazer. Quando eu faço, como fiz 5 lives no início do ano, de 4 a 9 de janeiro, eu esqueci o nome dela, que ela perguntou ali, como eu faço quando eu tenho vários traumas? Tá lá, nas 5 lives. Tá lá a cura, tá lá o que ela precisa para sair desses vários traumas? Não!
Lá está a chama, a luz que diz assim, tem solução. Ó, você precisa entender como isso está formado e agora você vem para cá, vem para dentro, tá? Esse é o movimento do universo. É preciso dar para receber qualidade e profundidade. Tá, gente? Desculpa, mas às vezes precisa ser dito umas coisas porque, repito, o que eu quero dizer com tudo isso? O esforço que você faz para ser infeliz, depressivo e triste é o mesmo esforço que você faz para ser feliz, produtivo e saudável. As pessoas dizem, às vezes, para nós, né, Gustavo? Por que não fez o curso? Porque eu não tenho dinheiro. É a mesma pessoa que vai ali, compra meia dúzia de cerveja, compra 2 caixas de remédio para dormir, compra não sei o quê. É aquela pessoa que trata a doença como se fosse um cachorrinho de estimação. Ela leva, só que ela, em vez de levar o cachorrinho de estimação no pet, ela leva o corpinho dela na farmácia, né? Em vez de ela levar o gatinho dela para pentear, ficar cheiroso, ela leva o cérebrozinho dela para tomar mais uma dose para dormir, outra para acordar. E aí ela fica tratando as doenças como se fosse um animal de estimação. Ela está fazendo o mesmo investimento, o mesmo esforço, mas a mente dela está tão adoecida que ela diz, eu não tenho dinheiro para isso. Só que ela não percebe que o dinheiro ela tem, ela só não sabe aonde que ela realmente coloca o dinheiro que muda toda a vida dela. As pessoas dizem para nós também, eu não tenho tempo para fazer o curso, por isso eu não comprei. Eu já estou fazendo vários outros cursos e aí eu não comprei porque eu não tenho tempo de fazer esse curso agora, mas lá na frente eu compro. Engraçado, para ficar aqui comigo na live gratuita você tinha tempo. Percebe como é um erro de cognição, é a cabeça que está mentindo para você. Gente, por que a gente chama de mente? Vocês nunca conectaram a palavra mente com mentiroso, mentirosa, mentir? Vocês já conectaram essas duas palavras? A mente de você, a mente que você tem, ela conversa contigo e ela cria pensamentos que são um produto daquilo que o teu subconsciente tem como conteúdo emocional. Por isso que quanto mais trauma e mais dor você tem, mais pensamentos adoecidos você produz. E mais pensamentos adoecidos mantém você preso, fiel, trancafiado dentro desse mundo de dor e sofrimento. Eu acho que qualquer coisa que eu possa falar agora é absolutamente desnecessário, porque tem coisas que dependem de você. Sabe, eu tô com os comentários na frente da minha tela e tô vendo aqui as pessoas dizendo assim, ó, comunidade. Essas são pessoas que abriram a mente, essas são pessoas que entenderam que, cara, eu tenho que priorizar um investimento financeiro, eu tenho que priorizar um tempo, eu tenho que fazer. E ó, não quero ninguém aqui que compra curso só por comprar. Não quero, tá? Não quero. Por quê? Porque se hoje eu tenho, como diz o gestor de tráfego de marketing que a gente tem, tráfego é quantas pessoas conseguem te ver na internet, tá? Tráfego não é traficante, tráfego é como que você alcança mais pessoas te veem na internet. A gente tem um gestor, o Gustavo está se matando de rir ali, a gente tem um gestor de tráfego, repito, o cara não é traficante. E o nosso gestor de tráfego diz assim, poucos podem se gabar de tanto depoimento de tantas pessoas que tiveram sua vida transformada e que gravaram depoimento, né, Luana? Estou esperando até hoje o depoimento do marido. Até hoje, vou cobrar, hein? Vocês prometeram, eu vou cobrar. Aquele depoimento vai ser muito bom. Poucas pessoas têm tantos depoimentos. Por que eu tenho tantos depoimentos, pessoal? Porque eu cobro barato? Eu não cobro barato. Pelo contrário, quem me conhece há mais de um ano aí sabe que eu cobro um valor significativo. Para fazer terapia comigo tem que investir em você. Por que eu tenho tanto resultado? Por que as pessoas, 90% delas, têm orgulho de dar um depoimento para nós? Como a Luana e o marido, não fui eu que pedi o depoimento para eles. Eles mandaram áudio dizendo assim, eu quero te mandar o depoimento. Quem conhece tem o Evandro lá, aqueles depoimentos. Vários de vocês chegaram até mim através do Evandro. Sabe? E o Evandro tem lá 2 anos de terapia tão grande que não vai no WhatsApp. Eu vou dar um jeito de te mandar. O Evandro
tem outro depoimento gravado que ele está me enviando, 2 anos depois da terapia. Cara, pensa comigo, 2 anos depois da terapia, tá? Eu quero falar contigo agora, que já fez terapia, em qualquer foi foda, de quanto foi incrível a terapia que você fez com esse terapeuta. Você gravou? Porque se você não gravou, eu nem quero saber quem é teu terapeuta, mas eu quero te dizer que aqui, na terapia definitiva, as pessoas gravam 2 anos depois. Eu tenho o Evandro, tem outras pessoas, tem a Neura que está por aí assistindo e que pode dizer, né, tempos, meses depois, meio ano, 1 ano depois, que as pessoas continuam com a mesma paixão, com o mesmo amor pela terapia definitiva. Por quê? Porque a gente vai no centro, a gente não tem mimimi, aqui a gente vai na veia. E é por isso que eu digo, se você é o tipo de pessoa que compra as coisas por comprar, para botar na estante, eu não quero você aqui. A terapia definitiva não é para você. Eu quero gente que entra de verdade. Eu quero gente que, não importa a sua profissão, daqui 12 meses vai saber fazer exatamente o que eu faço. O Gustavo me viu hoje em 5 minutos atender uma situação espiritual. 5 minutos nós resolvemos o problema. E você pode fazer isso. Porque eu não tenho nenhum dom. Nenhum dom. Eu tenho técnicas. Sabe o que é técnicas? É um passo a passo que você pode ensinar, pode até escrever numa folha e passar para o Gustavo, e o Gustavo lê e faz. E quanto mais o Gustavo lê e fizer, se o Gustavo repetir isso tantas vezes, ele vai desenvolver a habilidade. O que é a habilidade? É quando você sabe fazer aquilo de tal maneira dentro de você que você não precisa nem ler a folha mais. Percebem que não tem dom, não tem mística, não tem nada disso? É técnica. Vamos lá para os comentários do Facebook para a gente encerrar essa live. Eu acho que tá show de bola. Aline, você tá por aí com a gente? A Aline tá com a gente? Eu vou te pedir para não fechar as telas depois, porque eu quero responder cada comentário, ver quem foi a pessoa que colocou que quer participar da comunidade, fazer a lista direitinho, a gente vai, tá? Vamos lá. Comentários do Facebook. Eracilda Parcianello, saquei. Tem comentário ali para cima antes, a gente já olhou, é só para baixo que falta olhar? Eu fui uma das que, além das lives no Mentalize, fui no depoimento do Evandro, que botei fé em você, Paulo. Exatamente. A Lorici foi uma pessoa que viu o depoimento do Evandro e veio para terapia. E foi muito engraçado. Deixa eu contar essa história que é engraçada. Quando a Lorici decidiu fazer a terapia, a Lorici foi lá e fez um pagamento, né? E aí, depois de fazer o pagamento, a Lorici me ligou. Desesperada, apavorada. Ela disse assim, ô Paulo, esse valor aí que eu mandei, essa terapia é presencial ou é online? E eu falei, é online. E ela falou, eu não estou entendendo mais nada, porque eu entrei no teu site e tem uma foto bem grande tua lá e tem um texto lá dizendo que online não funciona e que não tem como fazer online e que só presencial. E aquilo foi um momento marcante da minha carreira que eu jamais vou esquecer da Lorici desse momento. Por quê? Até hoje, Lorici, aquele site está assim. Se você entrar lá, eu digo que online não funciona, que não se faz online, que tem que ser presencial. Por quê? Porque eu acreditava naquilo que me foi ensinado pelos meus mestres. Os meus mentores, os meus mestres, eles aprenderam num tempo em que não existia as ferramentas que existem hoje. E em nenhum momento se parou e disse assim, não, mas para aí só um pouquinho. Antigamente a gente não tinha internet no celular, a gente não tinha o Zoom, que é uma sala de terapia privada que acontece online. Eu não tinha capacidade de sentar num canto com fone de ouvido e falar com a pessoa como se eu estivesse na sala. Eu não tinha. Então as pessoas diziam que a distância não podia fazer. E o Paulo Barbosa aprendeu assim. E você segue os passos dos teus mestres, das pessoas que são autoridade na tua vida, teu pai e tua mãe. Se um mentor, um mestre te ensina e te diz que é assim, tu acredita que é assim. Precisou acontecer uma pandemia, precisou eu ficar 4 meses, gente, eu fiquei 4 meses sem dar atendimento para que alguma coisa acontecesse, né? E aconteceu um movimento de uma pessoa que precisou de um atendimento de urgência e aí não tinha saída, não tinha como ir para lá, eu peguei e atendi online. Quando eu atendi online, eu descobri que eu era capaz de hipnotizar qualquer pessoa à distância e que funcionava e a pessoa ficou boa. E aí foi o momento em que eu confrontei tudo o que eu acreditava. Eu confrontei todas as minhas certezas e percebi que as minhas certezas talvez já não fossem certezas. Que talvez as minhas certezas eram conhecimentos, eram conjunto de crenças ultrapassadas. Tchau, amor. Boa janta. Tchau, tchau.
Percebe? Aquilo caiu um mundo. Cara, tudo que eu fui treinado, adestrado, como um cachorrinho que é ensinado a fazer sempre o mesmo movimento. Você oferece um petisco, ele dá a patinha. Eu tinha uma cachorra, meu irmão foi me visitar em Curitiba, eu morava em Curitiba, e aí o meu irmão ensinou, em meia dúzia de dias, ele falava para a cachorra assim, para Mel, ele falava assim, high five, Mel! E a cachorra pegava e fazia assim com a patinha para bater na mão dele. Ele domesticou, ele treinou a cachorra para aquilo. E eu fui treinado para acreditar que só poderia atender as pessoas presencialmente. E vejam como nós somos cegos, como nós acreditamos sem a menor coerência naquilo que nos é ensinado. Eu fui ensinado também por essas pessoas que numa sala, num grupo de pessoas, numa constelação, nós abrindo o campo de trabalho, as pessoas que nunca se viram na vida, que não sabem nem quem tu é, da onde tu veio, simplesmente por acessar a informação do campo, começariam a reagir e agir e sentir e perceber as coisas que aquele teu parente, que a tua mãe, que o teu pai, que o teu marido, que o teu filho sente, mesmo sem conhecer a pessoa. Então parei só um pouquinho, que incoerência é essa? Quando eu estou num campo de constelação, pessoas que eu desconheço, vivas ou mortas, elas são representadas num campo mesmo por pessoas que não têm nenhuma informação. Então não tem tempo, não tem espaço, não tem nada disso. Simplesmente é. Daí, essas mesmas pessoas me fizeram acreditar que se eu fosse fazer um trabalho pela internet não ia funcionar. E hoje, um ano depois, eu e a Patrícia somos as pessoas mais abençoadas. Eu, a Patrícia e a Aline somos as pessoas mais abençoadas, porque hoje a gente acorda pela manhã, faz um chimarrão ou faz um café lá na cozinha, e a gente vem aqui para frente da casa onde a gente mora, e a gente, cada um senta na sua salinha, eu sento na minha, ela senta na dela ali do lado, e nós começamos a transformar vidas. Com essa câmera, com esse celular, com essa televisão, com esse computador, eu vou mostrar para você como é a nossa salinha aqui, ó, de atendimento. É assim, ó, tá vendo a TV ali? Ó, tá vendo o Gustavo ali? É simples assim. Não tem nada sofisticado, não tem nada demais. Aqui tem um coração e conhecimento. E dedicação. Dedicação 1000% a cada um de vocês que nos assistem nas lives. Sejam bem-vindos nas lives. Eu não quero desfazer de você que está numa live, não é isso. Eu quero despertar algumas mentes que estão dormentes, adormecidas em falsas crenças. Assim como eu estava há um ano atrás, antes da pandemia, acreditando em coisas que já nem existem mais. Nós precisamos evoluir, precisamos abrir nossas mentes.